É isso aí, pessoal. Agora eu vou ajudar você com o programa importantíssimo do GCAP. Nós vamos instalar o GCAP aqui na máquina e a gente vai ver como é que funciona. Você vai utilizar isso que eu vou falar agora para a sua declaração deste ano, 2021. Mas também vai fazer a mesmíssima coisa, só que eu quero que você se antecipe para a declaração de 2022. Por quê? Porque fica muito difícil, você vai ver o porquê, fazer essas declarações em cima da hora. Por isso que eu estou tentando gravar isso aqui o mais breve possível para te ajudar. Vamos lá? Então é o seguinte, vamos lá no Google, vamos pesquisar aqui, ó, GCAP 2020, Receita Federal. Então, a gente pesquisou aqui GCAP 2020, Receita Federal, aparece aqui o site já da Receita, logo na primeira pesquisa, né? E agora tem uma situação interessante aqui. Ele fala assim, ó, tem que ter uma versão do Java atualizada, né? Vou resumir aqui para você não ficar lendo comigo. E tem dois instaladores, um para o Windows e outro para qualquer outro sistema operacional que não seja o Windows, por exemplo, o Linux. Vamos tentar baixar aqui, né, o programa GCAP aqui, direto. Então, cliquei aqui no programa, ele já baixou aqui para mim. Eu vou tentar abrir o programa. Será instalado o GCAP 2020, ganho de capital 2020 no seu computador. Continuar? Sim. Aí ele já dá a recomendação. Para você utilizar o programa GCAP, é recomendada a instalação da versão 1.8 do seu Java. Ah, eu não estou com 1.8 do Java aqui. Quando eu clicar aqui, ele já vai abrir para mim. Opa, beleza. Já vai abrir aonde eu preciso dessa versão do Java. É muito parecido com a declaração de imposto de renda pessoa física. Quem tem feito aí já sabe como é que é. Você que é colega contador, eu vou te dar algumas dicas aqui para poder... Eu sei que você tira isso aqui de letra, mas tem uns colegas que a princípio são somente milheiros ou recém colocados aí no mundo das milhas, então o cara tem que se virar aqui e eu acho interessante você se virar também, saber se virar. Né? Quer concordar, instalar aí o nosso Java? Então eu falei, concordo, vamos instalar o Java. Então, vamos aguardar. A instalação do Java foi concluída com êxito. Volto lá para o programa, clico novamente. Ele vai agora, será instalado. Vamos ver se ele agora aceita. Aceitou, bem-vindo. Vamos colocar então a versão do GCAP 1.3 no seu computador. Ele já vai atribuir lá uma pasta de destino, normalmente arquivos de programas da Receita Federal do Brasil. Ele vai criar essa pasta para você. Estamos abrindo o GCAP. O GCAP é pequeno e aqui é uma parte que eu acho bem interessante. A instalação foi concluída com sucesso. Quem que concluía para sair da instalação? Beleza, vou clicar em concluir. Mas antes disso tem aqui, ó, crie um atalho no desktop, na área de trabalho do seu computador. Eu gosto de deixar o imposto de renda, tudo relacionado ao imposto de renda, na área de trabalho, porque fica mais fácil de eu encontrar. Né? E até às vezes é um lembrete para não esquecer. Né? Então a gente coloca isso aqui, concluir. Vamos fechar aqui? Olha lá o GCAP 2020 já aparecendo aqui para nós. Vamos clicar aqui para a gente começar? Então, está aí o programa de apuração dos ganhos de capital 2020 para a sua declaração de 2021. Olha aqui desse lado, aqui do lado esquerdo aqui da tela, você vê que a maioria das pastas ainda estão fechadas. Por quê? Porque a gente não atribuiu nenhum CPF, que a gente ainda não começou o demonstrativo de ninguém. Vamos clicar aqui e vamos gerar um demonstrativo de uma pessoa hipotética, o seu João. Tem que colocar aqui até para essa situação hipotética um CPF válido, né? Mas o João vai estar aqui e eu vou colocar aqui a data do início, 1º de janeiro de 2020 para 31 de janeiro de 2020. Então a gente vai começar a declarar aqui, né, um novo demonstrativo que a princípio vai mostrar as situações relacionadas aí. Aí você veja, por eu ter colocado aqui, né, o CPF, já abriu todas as pastas. E como o ganho de capital é algo em relação ao lucro que você tem com a venda, pode ser com a venda de bens imóveis, né, venda de direitos e bens móveis, e aqui, está vendo o carro aqui? É aqui que entram as milhas. As milhas são consideradas, de acordo com o direito civil, bens móveis. Então, as milhas vão entrar aqui onde está o carrinho.
Participação em sociedades, moedas em espécie, não é o caso, consolidação geral e as pendências. Muito parecido com a declaração de imposto de renda da pessoa física. Vamos lá, então, clicar aqui. Veja que quando a gente clica em direitos e bens móveis, a gente ainda não tem nada em relação desse direito. A gente vai clicar em novo, né? Onde o bem foi adquirido? Foi no Brasil? Brasil. E aí a gente coloca o nome, atribui um nome para esse bem, milhas aéreas. Aí você pode me perguntar, mas eu tenho milhas aéreas da Latam, eu tenho milhas aéreas da Azul, eu tenho milhas aéreas da Smiles. Não poderia eu, por exemplo, criar várias contas de milhas aéreas? Queridos, não. Na verdade, o que vai responder aqui sobre a conta milhas aéreas é justamente todas elas serem consideradas um bem único. E se eu tiver milhas aéreas de diversas companhias, tipo Latam, Smiles, posso fazer uma conta para cada uma delas? Eu aconselho que não, porque como você vai ver na legislação federal, todos os bens que tenham a mesma característica vão ser considerados numa conta só. Então as milhas aéreas, quando elas forem vendidas, elas são consideradas uma conta, que mensalmente você vai ter que analisar. Tudo bem? É sujeito a registro público? Você vai dizer, não, não é sujeito a registro público. Por quê? Porque os bens sujeitos a registro somente são os bens imóveis e os navios, que têm registro público. Fora isso, não tem registro. Data de aquisição. Vamos imaginar que no primeiro dia do ano de 2020, você foi lá e adquiriu as milhas. Custo de aquisição, aí você coloca lá, por exemplo, R$10.000. Então está aqui a sua aquisição de milhas, tudo bem? Dali você já vai para os adquirentes. Quem foi que comprou de você? Esse é o comprador. Olha só que interessante, o comprador, a princípio, vai demonstrar que ele teve um custo com milhas através da sua declaração, né, de apuração de ganhos de capital. Então você vai botar o CPF dele aqui, né, um comprador. Vamos imaginar que você tem lá o comprador, que é a Luciana. Ok. Mas você tem um outro comprador que é o Luiz. Ok? Então, na realidade, o que acontece? Você vai declarar todos os seus compradores, né, com seus CPFs. Então, aí você já tem que ter algo que a princípio faça você guardar, né? Então a gente sabe que, por exemplo, a Max Milhas, quando ela emite lá o seu comprovante de compra, já aparece lá para quem que foram os compradores de passagens aéreas. E aí já aparece o CPF dessas pessoas. Então, na verdade, tudo isso é necessário para a sua declaração, né, do seu ganho de capital, da apuração do seu ganho de capital. Então você vai precisar declarar, olha só como é importante. Dá para fazer isso depois que o ano passou? Não dá. Por isso que esse curso ele vai valer para 2020, 2021, 2022. Você vai precisar fazer isso durante o ano. Durante o ano todo você vai ficar lembrando das milhas. Tá certo? Bom, qual que é a operação? Aqui já é outra situação muito importante. Porque normalmente a gente vai colocar aqui, ó, venda, né? Primeira operação que a gente pode lembrar é venda, porque você está vendendo milhas. Mas outras situações podem, a princípio, serem consideradas aqui, no caso de você, por exemplo, um avô querendo deixar as milhas para os seus netos. É uma doação onde ele está adiantando a legítima, que é o direito dos netos à sua herança. Tudo bem, ele pode fazer isso? Pode. A doação tem isenção do imposto de renda? Tem isenção do imposto de renda. Então, a doação em si, vou até deixar o exemplo como doação aqui para você entender. A doação em si não vai incidir o imposto. O que incide o imposto aqui... Então, se você doar R$40.000 para os seus netos, você não tem imposto de renda aqui. Tem outro imposto, que é o imposto de transmissão causa-morte, que a gente vai falar em outra parte aqui do nosso curso. Mas a doação em si, para os netos, não tem imposto de renda. Mas o ganho de capital pode sim ter. Então, eu vou colocar aqui só para você ver o exemplo, para você ver, ó. Vou vender aquelas milhas que eu comprei por 10 mil por 40 mil. E tem um custo de corretagem, olha só. Vamos imaginar que a Hot Milhas ou a Max Milhas, ela vai lá e cobra uma corretagem, e você sabe a corretagem de R$500. E a data da venda eu comprei no dia 1, vendi no dia 2.
Olha só que interessante. O que vai acontecer imediatamente? Veja que eu comprei, vamos lá de novo, ó. Eu comprei no dia 1 R$10.000 em milhas. Os adquirentes das minhas milhas foram esses dois. Vendi para esses dois, eu nem preciso discriminar quanto para cada um, eu simplesmente discrimino o valor de venda final, 40 mil. Ele já vai para a coluna de apuração. E olha que interessante na apuração. Os 40 mil, que são o valor de alienação, eles já estão aqui, ó. Mais o custo de corretagem que a Hot Milhas, a Max Milhas ou outro lugar que você venda milhas cobra, vai ser deduzido desse valor. Ou seja, você vai ter um valor líquido de alienação. É uma dedução que é prevista na lei. Então, é sempre legal você saber quanto que é a corretagem que as empresas que vendem milhas cobram de você, porque você pode abater no teu imposto. Tá legal? E aí você vai ter o valor líquido de venda menos o custo de aquisição, você vai ter então o ganho de capital efetivo naquela determinada operação. Vamos ver se tem imposto ou não tem? Não é uma doação para um neto? Pois é, mas não tem nada a ver ser doação para o neto. Eu vou tributar o ganho de capital. Como o valor do ganho de capital é 29.500, a alíquota padrão para o ganho de capital é 15%, o imposto a ser devido neste caso é R$ 4.425, que é 15% de 29.500. Então, consolidando as informações para a sua declaração de imposto de renda pessoa física, porque vai aparecer lá, né, a situação do ganho de capital, referente a essa venda que foi feita em janeiro, nós temos lá R$ 4.425, né? Nós temos, então, o que nós chamamos aqui é um valor devido em 2020 de R$ 4.425, e o rendimento sujeito à tributação definitiva é R$ 29.500. Poxa, mas e se... Aí o pessoal sempre tem alguma pergunta. E se eu conseguisse vender dentro daquela faixa de isenção? Olha o que acontece aqui. Por exemplo, imagine que você não vendeu... Veja que quando você vendeu por 40 mil, você teve em R$4.000, né? R$425 de imposto a pagar. Então, na verdade, você não ganhou lá efetivamente aquele valor. Agora, se você vendesse por R$35.000... Olha só o que aconteceria. Só de você colocar 35 mil, ele já pergunta o valor do conjunto dos bens ou direitos da mesma natureza. Veja, bens ou direitos da mesma natureza, milhas aéreas, vendidos em janeiro de 2020 é superior a 35 mil? Aqui você tem o direito de dizer, não é superior a 35 mil. Né? Mesmo que não houvesse o custo de corretagem, 35 não é superior a 35. Agora, se fosse 35.001, aí... Você vai ver que se eu botasse 35.001 aqui, provavelmente ele já nem vem com a pergunta, né? Ele não faz a pergunta efetiva. Por quê? Porque já temos aqui um valor que é acima. Tá certo? Mas quando a gente fala que é 35 mil, aí ele faz a pergunta. Aí você vai dizer não. E o que acontece quando o valor de venda naquele determinado mês é no máximo 35 mil? Veja lá, na apuração do imposto, você tem o imposto apurado, olha só. 35 mil menos 500, 34.500. Como o custo de aquisição foi 10, 24.500 seria o ganho de capital, que seria a base para calcular o tributo. Cálculo, então, do imposto, 15% dos 24.500. Opa, mas por que não tem imposto devido e nem imposto a ser pago? Porque aí vem a declaração, ó, o imposto devido é igual a zero, tendo em vista que, pelos dados digitados, não foi apurado o ganho de capital tributável nessa operação. Tudo bem? Então, esse bom exemplo é para você entender que realmente é importante que você faça essa verificação mensalmente, todo mês. Você vai precisar, de alguma forma, informar o que acontece com as suas milhas aéreas dentro daquele período, e aí você vai dando essas informações efetivas para que você depois possa ter as informações corretas a serem transmitidas para a sua declaração de imposto de renda do ano seguinte. Então, se você está fazendo o GCAP aqui de 2021, é para auxiliar a declaração de 2022. Esse GCAP que nós estamos fazendo é de 2020, vai auxiliar a declaração de vocês agora em 2021. Tá bom, pessoal? Até a próxima!